A segunda perspectiva de leitura do livro do Apocalipse é a chamada leitura profética. Essa leitura profética entende que o livro, sim, fala de um momento futuro, mas de um momento futuro previsível. Então, soaria como uma profecia. Não fala do final dos tempos, mas fala de um tempo em que a igreja sofrerá perseguição, que a igreja sofrerá, então, tribulação, que a igreja experimentará essas coisas do livro. Não é no final dos tempos, mas também não é no presente. É no futuro que pode acontecer a qualquer momento. O futuro, em relação ao texto, vamos lembrar disso, né? Em relação ao texto, é um futuro que se avizinha e serve também como qualquer momento que essas coisas aconteçam, essas coisas, quer dizer, essa perseguição, essa luta da igreja, em qualquer momento da história. Essa ideia profética é muito semelhante à ideia escatológica, mas se diferencia justamente por trazer mais perto, né, da gente ou da nossa geração essas chamadas profecias. Então, nesse caso, o prejuízo continua sendo a falta de perspectiva histórica, né? A falta de um chão histórico que permita, não só os leitores do passado, não permitiu aos leitores do passado, e não nos permite hoje também localizar essa mensagem dentro de um contexto claro. Então, a mensagem da esperança, ela fica diluída. A mensagem de ânimo, de poder, ela fica diluída em uma espera, vamos chamar assim, profética, que não se realiza, parece demorar, e que Deus falou e vai cumprir, né? Veja a diferença. Uma é a revelação das coisas que vão acontecer no fim dos tempos, que é a perspectiva escatológica. A outra profética é que vai acontecer no futuro, e não precisa ser o futuro do final dos tempos, mas a qualquer momento. Então, é uma profecia e não uma revelação. A terceira leitura, que é a leitura que tem sido desenvolvida nos últimos 30, 40 anos, é a leitura apocalíptica. A apocalíptica é um gênero literário, é um tipo de literatura muito popular na época que antecedeu a vinda de Jesus e na época que sucedeu a Jesus. Então a gente marca aí entre mais ou menos 100 antes de Cristo e 100 depois de Cristo, esses 200 anos que antecederam e precederam, né, vamos dizer assim, a vida de Jesus, foi um período de muita produção literária, de apocalipses, de esse tipo de literatura no judaísmo que floresceu de tal forma que nós encontramos, por exemplo, o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Moisés, o Apocalipse de Enoque, que são duas versões, né? O Apocalipse dos 12 patriarcas e assim por diante. E esse tipo de literatura foi reavaliado agora, nesses últimos, vamos arredondar aqui, nesses últimos 50 anos, começaram a perceber que o livro do Apocalipse de João tem muito em comum com esse outro tipo de literatura, e especialmente passagens do livro de Daniel e passagens do livro do Ezequiel, do Antigo Testamento. E o que é essa literatura comparada do Apocalipse de João e do Apocalipse judaicos, e do livro de Daniel e do livro de Ezequiel, mostrou? Mostrou que o Apocalipse não se trata de previsões futuras, como a profecia faz em certos momentos, nem como escatologia ao final dos tempos. Apesar de que a apocalíptica também trabalha com a ideia da escatologia, apesar disso, não é a essência da apocalíptica. A apocalíptica, isso foi o meu tema de mestrado e doutorado, que eu fiz no livro de Daniel, então estudei aí durante uns 8 anos toda essa literatura, e a conclusão é que o Apocalipse é uma literatura que marca uma virada na história, um final de tempo que é uma virada na história momentânea. Eles não querem que exatamente que a Terra
acabe, né? Ou como o tempo acabe, como a escatologia ou a profecia, mas que esse período que se está vivendo acabe. Então, essa é uma diferença fundamental para compreender o livro do Apocalipse de João. Não se trata de profecia, nem de uma revelação do que vai acontecer nos últimos tempos, mas se trata de uma linguagem cifrada que espera uma virada na história, a derrota do inimigo e o estabelecimento da vontade de Deus na terra no presente, imediatamente. Não é algo no futuro distante ou no final dos tempos. É algo para aqui e agora. E é essa perspectiva que nós adotamos na nossa leitura do livro de Apocalipse. É uma leitura apocalíptica. Isto é, o livro foi escrito para a geração que está sofrendo um tipo de perseguição, enfrentando muitas vezes a própria morte e está é, necessitando de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de exortação, muitas vezes, de uma palavra de esperança. Então, essa é a perspectiva.